Isabel Mega volta para conversar com a gente, para entendermos, esse próximo passo. Os senadores estão preparando um pedido de vista, justamente para esse assunto, Isabel. Isso pode ter um efeito de jogar essa discussão lá para 2026. A gente está naquele momento que ou as coisas são aprovadas ou as coisas são jogadas para o ano que vem. Não dá tempo de fazer muita coisa. Ainda mais, Renan, diante de um texto que tem muita resistência no Senado. Um cenário bem diferente daquele cenário da Câmara dos Deputados. O Senado quer mais tempo para avaliar tudo que tem de efeito desse projeto de lei da dosimetria, que nasce lá atrás como o projeto de lei da anistia, que tanto agradava à oposição, se torna o PL da dosimetria, não é a anistia ampla, geral e restrita, mas é uma espécie de passaporte para a progressão de pena dos condenados do 8 de janeiro, abraçando também quem orquestrou a trama golpista. Então, aí entraria, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. A perspectiva é de que hoje seja um dia importante para que os senadores entrem em um acordo a respeito desse tema. Esse tema está pautado para amanhã, quarta-feira, precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça. O senador veneziano Vital do Rego, por exemplo, já nos adiantou que vai apresentar esse pedido de vista. Agora, ainda há uma certa dúvida sobre quanto tempo essa vista vai durar. Se fica uma vista de uma semana e aí pronto, acabou, é só 2026, ou se eles entram em algum acordo para fazer esse pedido por algumas horas e aí tentar chegar a algum tipo de consenso sobre essa proposta. Na CCJ, o relator é o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, e ele já trouxe alertas muito claros. Não vou fazer com que esse texto seja aprovado da forma como veio da Câmara dos Deputados, porque o nosso entendimento majoritário aqui no Senado Federal é que a redação atual permite essa redução de penas também para outros tipos de crimes, porque você não coloca esses outros tipos de crimes na lista de exceções. E aí, Renan, leia-se tudo que é muito relevante. Crimes sexuais, crimes de corrupção, crimes ambientais, tudo isso poderia ter algum tipo de efeito a partir dessa brecha jurídica que já foi alertada para a gente aqui na CNN por juristas que a gente entrevistou ao vivo há algumas semanas, desde a discussão lá na Câmara dos Deputados. Isso encontrou corpo, então, no Senado Federal, encontrou corpo também junto a fontes do Ministério da Justiça e Segurança Pública que estão acompanhando muito bem de perto essa tramitação e aí ajudou a dar uma travada nessa discussão no Senado. Para além de pedido de vista, o senador Alessandro Vieira, que é muito crítico também a essa proposta e que foi relator de um outro projeto que também comunica, dialoga com essas pautas da segurança, que é o PL antifacção, vê muitas contradições entre essas duas pautas. Ele defende mais tempo. Ele diz, olha, de qualquer forma, não vai ter nenhum tipo de efeito ainda neste ano. A gente ouve um pouco dos discursos da oposição, de que essas pessoas do andar de baixo, que não orquestraram, mas participaram dos atos golpistas de 8 de janeiro, poderiam passar o Natal em casa, mas de fato não dá tempo, Renan. Natal é semana que vem. Teria que ter uma sanção muito rápida do presidente Lula, e a gente sabe que esse é outro ponto de conflito em relação a essa proposta, e depois uma análise caso a caso do que juízes fariam a respeito da situação desses condenados. Então não dá tempo, não tem um efeito prático nesse ano e por isso o argumento dele é pela rejeição completa, deixar esse assunto lá para 2026. Outros senadores dizem que é possível chegar a algum tipo de consenso. Então, são 3 visões diferentes do que pode acontecer a partir dos diálogos entre essa terça e a quarta-feira, mostrando que o assunto no Senado tem muita resistência, está longe de ser pacificado e que eles não vão tocar isso com a agilidade que a Câmara teve assim que o Hugo Mota resolveu pautar essa discussão. Depois, é bem verdade,
de muitos meses em banho-maria. Mas no Senado, o ritmo é diferente e esse ritmo deve ser imposto independente do caminho que a casa adote sobre esse tema.